Agora é hora que eu quero saber se você realmente entendeu tudo que nós fizemos até agora. Então vamos lá, peguem a apostila e vamos para o nosso exercitando. Coloquem a data de hoje, lembrando que hoje nós estamos iniciando o mês de julho, dia 1º de julho. Então, o Urbano pediu à mãe que lesse uma fábula. Fábula nós sabemos que são com animais que têm características humanas. E toda fábula, ela traz um ensinamento para a gente no final. Ela tem uma moral que a gente aprende algo, faz a gente refletir, a gente pensar. Então, a fábula foi O Leão e o Ratinho. Eu tenho certeza que você conhece essa fábula. Então, você vai ler a fábula e logo após a leitura, você vai responder a questão A e a questão B e a questão C. Quando chegar aqui na questão B, ele fala que o texto ele pergunta se o texto apresenta alguma fala de personagem e em qual parágrafo. Então, vamos relembrar como que eu sei quantos parágrafos tem o meu texto, no caso, a fábula. O parágrafo é toda vez que eu tenho um espaço, olha só, eu tenho um espaço para começar. Aqui ele deu ponto, ele poderia ter continuado aqui, mas ele não continuou. Por quê? Porque ele deu parágrafo. Então, eu tenho, numere aí, ó, parágrafo 1, parágrafo 2, logo em seguida tem um travessão. Por quê? Porque toda vez que aparece um travessão, é a fala de um personagem, alguém vai falar. O travessão conta como parágrafo? Sim, conta como parágrafo. Então, parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3, aqui no rindo do rato, parágrafo 4 e aqui o parágrafo 5. Então, esta fábula aqui, nós temos 5 parágrafos. Então, você vai prestar atenção na perguntinha e vai responder. Depois você vai pintar no texto a parte do narrador e a fala da personagem com a pontuação adequada. Então, o que você vai falar? Pintar a parte do narrador. Qual é a parte do narrador? Toda a história, porque ele está narrando. E qual que é a parte do personagem? Quando entra o quê? O travessão. Então, presta atenção para pintar no texto a parte do narrador e a fala da personagem com a pontuação adequada. Quando o narrador fala e tem os 2 pontos, e depois a fala da personagem. Eu não quero que vocês pintem toda a fala do narrador, não. Porque o texto, a maioria é o narrador. É só a parte que o narrador está falando e aí ele joga para o personagem falar. Quando o narrador diz alguma coisa e ele disse, e ele falou, e tem os 2 pontos. Então, presta atenção na frase. Na letrinha D, como toda fábula, essa também passa um ensinamento que podemos utilizar em nossa vida, não é mesmo? Qual aprendizado podemos tirar dessa história? O que você aprendeu ao ler esta fábula? Você vai escrever aqui. Exercício 2. Leia o trecho abaixo, que é de uma nova versão da fábula O Leão e o Ratinho. É o leão e o ratinho sendo contado de uma outra maneira. Então, o que você vai fazer? Vai pintar de azul toda a parte do narrador e de vermelho a fala das personagens. Lembrando mais uma vez que fala de personagem é quando tem o travessão, certo? Número 3. Como ficariam as seguintes frases se fossem ditas pelas próprias personagens e não contadas pelo narrador? Lembra aquela atividade que nós fizemos? Nós vamos fazer novamente. Então, nós temos que fazer as mudanças necessárias.
colocando 2 pontos, o travessão e a fala do personagem. Então, presta atenção na primeira frase. Eu vou ajudar vocês nessa primeira frase. Antes de irem embora, os alunos perguntaram à professora se haveria tarefa de casa para o dia seguinte. O narrador que falou. E se tivesse um personagem, como que nós poderíamos fazer esta frase? Antes de irem embora, os alunos perguntaram à professora. 2 pontos. Aí eu vou lá para outra linha, espaço, né? Parágrafo, travessão. Amanhã, vai ter tarefa de casa para amanhã, professora? Ou haverá tarefa de casa para amanhã? Então, você vai criar um diálogo, né? A criança perguntando para a professora. Entra o narrador e depois entra as crianças perguntando, que é o personagem. Então, lembrando, antes de ir embora, os alunos perguntaram à professora. 2 pontos. Eles vão perguntar. Então, eu tenho que colocar 2 pontos. Vou para outra linha. Parágrafo, travessão. Haverá tarefa de casa para amanhã ou para o dia seguinte? O que é o dia seguinte? Não é amanhã? Então, haverá tarefa de casa para amanhã? Essa é a pergunta que eles vão fazer. Então, a mesma coisa vocês vão fazer na letrinha B. Quando a Anitta chegou em casa, sua mãe lhe disse que iriam fazer compras no supermercado. Como que vai ficar isso com fala de personagem e depois a fala da mãe da Anitta? No exercício número 4, nós vamos precisar do nosso amigo dicionário, porque a mãe de Urbano, a dona Lúcia, inventou algumas frases diferentes usando palavras com escrita igual. E aí ela desafiou o Urbano para explicar o significado destas palavras. Então, a palavra é a mesma, porém tem significados diferentes. Ah, Pro, mas eu sei o que significa. Eu preciso procurar no dicionário? Não, se você explicar de acordo certinho, tudo bem. Então, a garotada toda acordou cedo para nadar no lago. O que significa cedo? Acordou cedo. Você vai colocar esse cedo aqui, o significado. Eu sempre cedo as vontades dela. O que significa esse cedo? Eu sempre cedo as vontades dela. Eu morro de medo do escuro. Eles subiram o morro para ver o pôr do sol. Eu posto algumas fotos de vez em quando nas redes sociais. O posto que meu pai ocupa no trabalho é de supervisor. Então, notem que na hora que a gente fala as palavrinhas destacadas, elas vão ter significados diferentes. E é isso que você vai procurar no dicionário. Depois do exercício 5, o Urbano começou a perceber palavras com mais de um significado em todo lugar. Em um mural sobre os ossos do corpo, ele encontrou 2 exemplos. Escreva abaixo dos significados dados outro significado que cada uma das palavras a seguir apresenta. Então, ele encontrou a palavrinha rádio. Rádio é o osso do antebraço que liga o cotovelo ao polegar. Olha só, o nome de um osso é rádio. Mas e rádio? Você conhece outro significado para a palavra rádio? Você vai escrever rádio aqui e vai dar outro significado. Logo em seguida, ele achou martelo. Martelo é um pequeno osso localizado dentro da nossa orelha. Nós temos um osso chamado martelo. Você sabia disso? Pois é. E martelo? Você também conhece o martelo, que é outra coisa, eu tenho certeza. Então, você vai escrever aqui martelo e vai colocar o significado desta palavra. E depois, para terminar, nós temos aí, observando alguns diálogos entre o Urbano e seus familiares, vocês vão pintar os balões em que as palavras destacadas possuem a mesma pronúncia.
só o que tiver a mesma pronúncia. Se não tiver a mesma pronúncia, as palavras que são iguais, não é para pintar o diálogo, certo? E aí, o nosso último exercício. Observe os significados de outros pares de palavras com escrita igual, que o Urbano pesquisou. E você vai escrever uma frase para cada significado dado. Então, olha só, ele escolheu a palavra quadra. Quadra é um poema com 4 versos. Então, você tem que criar uma frase que tenha a palavra quadra se referindo a um poema com 4 versos. E a palavra quadra também pode ser um quarteirão. Você vai criar uma frase. Eu poderia falar também que existe a palavra quadra de esportes, a quadra onde nós fazemos os exercícios lá na escola, certo? Depois eu tenho aqui na letrinha C, saia, do verbo sair. Saia já daí. Ó, já falei uma frase, não vale copiar minha frase, hein? E saia, peça de roupa, a saia que a mamãe, que as meninas usam. Então, vocês vão criar uma frase que tem essas palavrinhas, mas com esses sentidos, com esses significados que nós temos aqui, certo? Então, eu te vejo para a correção de português só na sexta-feira. Então, façam com muita atenção, pesquisem as palavras no dicionário. E até mais.